Reunião está sendo gravada. Uhum. Me conta, Thiago, o que te aflige? Então, cara, eu entrei no Marcados terça-feira, né? Na última terça, na semana passada. E aí, um universo novo se abrindo, né, na nossa mente. Acredito que você sabe bem como é essa experiência. E aí eu comecei a ter algumas dúvidas, principalmente no que diz respeito a essa parte de posicionamento, de definição de nicho, né? De encontrar ali um público específico, alguém para comunicar de forma mais direta, ser menos abrangente, conseguir filtrar melhor e criar essa comunicação. Eu até criei uma pergunta depois lá no chat, porque eu percebi que eu me tornei muito rápido um público-alvo do Marcados, mas havia, né, o PENAC, que era um curso bem direcionado para esse tipo de necessidade, que era uma necessidade que eu já tinha, de uma maneira muito forte. E aí eu acabei assinando Marcados e não entrando para o PENAC, né? Eu notei que o PENAC talvez teria uma estrutura melhor para esse tipo de necessidade agora do que o Marcados. Então, eu comecei a tentar me localizar e tentar estruturar de um jeito bem sólido como fazer essa definição de posicionamento. E aí a minha principal dúvida é conhecer mesmo com experiência de outras pessoas, sabe, como é que foi esse processo e tentar aprender um pouco do que outras pessoas já passaram. Eu comecei com uma primeira proposta de definição assim de nicho, mas ainda não tenho certeza se esse é o nicho ideal. Sei que é uma certeza que a gente não vai ter com facilidade, né? Mas a minha dúvida no momento é a primeira coisa que eu queria saber de você, assim, é quais estratégias você usou no começo para se aproximar e conhecer esse público? Tipo, eu, né, entrar em contato ali e conhecer mais a fundo quem são essas pessoas e como começar a comunicar com elas, entender as dificuldades delas e tal. Certo. Sabe que quando eu entrei no Marcados não existia PNAC, tá? O PNAC foi Uhum, existir um ano e meio depois. uhum, Então, e um ano e meio depois a gente já tinha crescido bastante. A gente tinha nichado, a gente já tava, tudo tava diferente. O aham, PNAC veio num segundo momento. Então, sei, assim, ele facilita, ele, na verdade, ele é um resumo de muita coisa que tem dentro do Marcados em lugares muito sei, separados, tem muitas aulas. Mas uhum, ele não é assim essencial para você, ele só vai te ajudar se você quiser algo mais compilado. É isso. entendo, entendi, Mas não necessariamente você precise dele para definir um nicho. Inclusive, o nosso passo a passo foi: entramos no Marcados dia 8 de dezembro de 2022. uhum, Comecei já a consumir conteúdo em janeiro. Eu conversei com meu marido, que é meu sócio, uhum, e eu falei: a gente tem que nichar, é o primeiro passo. A gente tem que escolher um público. Ele ficou um pouco com o pé atrás, né? Porque na cabeça de muita gente, escolher um público seria abrir mão de todos os outros. sim, Gente, na boa, é um alívio. É um alívio abrir mão de todos os outros e focar em uma coisa só, porque quando a gente conduz nossa energia para um único lugar, o crescimento é muito maior. sei, Então, o primeiro passo foi nichar. E para quem nichar? É, uhum, nicho é uma decisão, tá? uhum, Decisão que você toma e o ideal é que você não volte atrás. Não fique uhum, dando tiro, vou tentar aqui um pouquinho, mas sempre pensando, se não der certo, eu posso voltar. Não é que sei, não pode voltar. É que se você tentar pouco, não vai dar certo. Você sei, tem que focar todas as suas energias. A nossa decisão de nicho foi: quem são? A gente já tinha atendido mais de 100 projetos quando a gente decidiu nichar. A gente já estava no mercado há quase 5 anos. uhum, Então, a gente não cogitou nenhum que a gente não tivesse algum conhecimento. Eu digo algum, tá? Não tô falando que a gente, nossa, conhecemos muito sobre o mercado. Não, mas a sei, gente
escolheu dentre aqueles que a gente já tinha feito pelo menos um projeto. E a gente decidiu Uhum. deixar por segmento de mercado. Eu sei que o Lona fala que isso é vertical, que talvez horizontal seja melhor. Eu achei que foi muito mais fácil para mim escolher uma bolha de mercado, um público, Aham. segmento, porque eles frequentam os mesmos lugares. Eu vou conseguir me inserir nessa bolha muito mais rápido. Uhum. O Lona, por exemplo, ele atende empresas que precisam, que ali tá uma bagunça, o time não tá falando a mesma Uhum. língua, o diretor de marketing não tá conseguindo alinhar todo mundo. Só que isso pode ser uma empresa de software, como pode ser uma empresa de gastronomia, como pode ser, sabe? Eles Sei. não frequentam os mesmos lugares, você entende? Eu quis Sim. escolher um nicho vertical porque eu queria um público onde eu estivesse num lugar e ali ia estar muitos possíveis clientes. Sim. Então a gente pensou quais são os projetos que a gente mais gostou de trabalhar. Uhum. A Sei. gente tinha feito vários projetos de vários nichos de mercado diferentes. E um deles era harmonização facial. Uhum. E a gente era apaixonado por esse mercado? Não. Mas todos os projetos, a gente já tinha feito, se não me engano, uns 8 projetos já de harmonização nessa época. Uhum. E todos foram projetos que a gente, que foi muito fluido de trabalhar, porque elas Sei. valorizavam o belo, sabe? O bonito, tudo elas achavam lindo, tudo elas Sei. gostavam, não ficavam. Ai, a gente já teve cliente que enche o saco por coisa mínima, assim, de tipo, Sei. pode tirar esse pinguinho do i, deixar ele um pouquinho, sabe? Uma coisa assim Sei. mínima, ridícula. Isso enche o saco, toda hora pedindo um ajuste. A gente não queria trabalhar com gente assim. Eu Uhum. adorava projeto de arquitetura, mas arquiteto é um bichinho chato pra caramba. Sei. Aí mas você pode colocar um negocinho aqui. Eles são bem cri-cris, assim, porque eles, como eles trabalham com. Eles acham que eles também são designers. Então, Uhum. por mais que a gente gostasse do mercado de arquitetura, a gente não queria atender Uhum. mercado. Então a gente pensou, harmonização facial. A gente gostou de trabalhar. O Pedro não pensa, putz, vou ter que só fazer projeto de harmonização. Acaba que enjoa, né? Sei. Ele, foi o que ele pensou no início. Só que o nosso foco, a gente acabou de ganhar bebê. Uhum. O foco tinha que ser financeiro também, sabe? A gente não podia só fazer o que a gente queria, a gente tinha que pensar na nossa família. Uhum. Então, era nosso primeiro filho, é ainda, né? Não tivemos outro. Então, a gente Uhum. foi estudar esse mercado de harmonização e a gente viu que não tinha nenhum designer falando com esse público. Nenhum. Procurei no Google, procurei no Instagram, procurei no TikTok, procurei. Tinha designers que também atendiam projeto Aham. de harmonização, mas além de projeto de harmonização, atendi vários outros, assim, bem generalistas. Não tinha Uhum. nenhum designer que realmente conversava diretamente com esse público. Falei, cara, isso é bom, isso é bom, isso é ótimo, porque a gente está entrando em um mercado que está em ascensão, Verdade. está crescendo muito, é uma ótima oportunidade. E aí eu falei, Pedro, vamos tentar? Mas o meu vamos tentar vamos nessa mesmo, e é isso Uhum. aí. Uhum. Eu não desisto fácil das coisas. E Sei. como a gente já tinha atendido, então a gente já tinha o que eu chamo de porta de entrada. A gente já tinha 8 projetos desse nicho. Bacana. Decidimos iniciar em janeiro, vai ser harmonização. Aí o que eu fiz? Mudei a bio, primeira coisa. Aham. Listas em projetos, identidade. Na época, eu acho que a gente só fazia identidade visual para a harmonização, uma coisa assim. Sei. Aí eu peguei esses 8 projetos que a gente tinha feito. Chamei todas essas clientes individualmente e falei: olha, a gente decidiu nichar
para atender só vocês, só o público de harmonização. Nossa, elas ficaram muito felizes. Caramba, cara. Galo, não sei o que. Aí eu falei, olha, eu vou precisar da ajuda de vocês porque eu preciso entender o mercado. A gente pode marcar uma reunião para conversar um pouquinho? Aí eu separei uma lista de perguntas que eu queria fazer. Aham. Você topa meia horinha a gente conversar só para eu entender um pouquinho melhor, já que eu vou entrar nesse mercado? Aí fiz isso com todas. Ou Legal. todas, talvez alguma não tenha, eu não lembro, já faz um tempo. Mas aí eu comecei a pegar e elas ficaram muito empolgadas. Elas ficaram Uhum. mais empolgadas do que eu. E elas começaram a disseminar a ideia. Uma Sei. das estratégias que eu sempre usei foi: faça o seu cliente falar de você. Isso nas redes sociais deles. Uhum. Sempre tem cliente nosso postando gente. A gente quase não cria conteúdo. Erro nosso, tá? Não tô falando que isso é bom. Mas eu Sei. sempre estou estimulando os nossos clientes nos repostarem ou Uhum. falarem a gente, marcarem a gente. Isso é uma Aham. estratégia que eu uso desde quando eu comecei. Fazer os nossos clientes falarem da gente. E como eu escolhi um mercado que é uma bolha, elas frequentam os mesmos lugares, elas têm as mesmas amizades ali. Uhum. Uma fala, a outra vê, e aí vira um efeito dominó. Pode crer. A gente nunca ficou sem cliente. Caramba. Imagina, nosso faturamento, antes da gente nichar, quando muito a gente faturava R$ 6.000 no mês. Em janeiro a gente faturou R$ 53.600. Caramba, cara. Faz nem 3 anos que a gente nichou, foi em 2023, Uhum. 24. Fez 3 anos que a gente nichou. Caramba. Sei. Olha a diferença. Caramba. A gente Muita. saiu de uma. A gente morava numa kitnet, depois foi para uma casinha maior, agora a gente está numa casa enorme. Então a Uhum. nossa vida mudou bastante depois do Marcados. Que Mas bacana. o Marcados, claro, foi o lugar que a gente se encontrou, mas nada teria acontecido se a gente não tivesse agido, tá? Eu vejo Uhum. muita gente dentro do Marcados até cancelando ou saindo, não renovando, porque nada mudou na vida deles. Sei. São profissionais que não decidiram fazer nada. Conheceram ali, tiveram contato e abandonaram. Ninguém decidiu nichar. E, gente, esse é o principal ponto. Sei. Vocês tentam aplicar estratégia, tentam fazer o que o André faz, tentam aplicar o NAV, mas isso ainda para um público generalista, não vou dizer que é impossível, mas é muito mais difícil. É dar Sei. murro em ponta de faca. Sei. Se Faz você sentido. entra no mercado bolha, imagina, o seu nome cai na boca do povo. Elas estão todas frequentam, fazem os mesmos cursos, vão nas mesmas mentorias, nos mesmos eventos. Elas Uhum. estão sempre interagindo entre elas e elas se conversam. Nossa, quem Sei. fez o projeto? Que lindo que ficou. Você mudou. Ah, foi o Casal Rocha. E isso que a gente ainda passou por um momento, uma situação bem delicada, que foi mudança de nome. Sei. Até 2024, até a virada, a gente virou no dia 31 a gente mudou. Era Uhum. Bold. Então, não sei se você já viu o André falando de Bold, é a gente. Só que Sim, sim. Bold a gente não conseguia registrar. E a gente queria crescer, a gente não podia continuar com o nome que ia impedir a gente de crescer, porque logo mais a gente ia ser incomodado juridicamente por conta disso. Então, Sei. a gente decidiu trocar de nome, trocar a identidade visual para conseguir nichar, para conseguir registrar. E aí virou Casal Rocha, mas e toda mudança de nome, principalmente drástica, assim, gera um ruído, assim. As pessoas Uhum. precisam se reconectar com você. Muita gente que ouvia de Bold vai procurar Bold, não aparece mais nada no Instagram. Aham. Aham. Enfim, isso tudo tem que ser pensado. Sei. E se você usa seu próprio nome, ok. No caso, a gente não usava, mas é, ter um nome que você consiga registrar também. Entendi. Faz sentido. Isso é importante. Cara, uma dúvida que eu tenho, você falou que antes de você, logo quando vocês decidiram nichar, vocês logo mudaram a bio, né?
A minha realidade hoje é a realidade bem de quem tá no começo ali de, pô, eu entrego a identidade visual básica ali e zero estratégia. Vocês, A gente também era assim. era, né? Então, minha dúvida é justamente essa. Vocês aumentaram essa entrega, incluindo a estratégia, para depois começar a ofertar? Ou vocês já começaram com o que vocês tinham e foram melhorando aos poucos? Como é que foi isso? Isso. Essa segunda versão que você falou. A gente começou com o que a gente sabia fazer. Era identidade Aham. visual, era identidade visual. Mesmo que fosse nicho, a gente primeiro nichou, saber Uhum. entregando o que a gente sabia entregar. Uhum. E sempre uma mentalidade que a gente sempre teve desde o início que a gente começou a empreender. A cada projeto a gente vai, o que a gente for aprendendo, a gente vai melhorando. Legal. Legal. Então, isso até hoje, tá? Sempre Uhum. que a gente fecha um novo contrato e vai começar um novo projeto, o que a gente aprendeu de novo, se a gente acha que cabe para aquele cliente, a gente melhora e melhora Legal. e melhora a cada vez. Então, a gente não começou Uhum. entregando estratégia, a gente tinha acabado de entrar no mercado. Caramba. Pode crer. A gente também não saiu dos projetos de R$ 1.400, que na época a gente fechava, de identidade, para 10 mil. Não foi assim. Isso aí. Até eu fiz 3 mentorias com o André ao longo desse tempo, mentoria sozinha, eu e ele. E ele falava, meu, a gente estava ainda em, sei lá, 4,5, 5 mil. Eu falava, ai, queria cobrar 10, André. Aí ele falava, meu, só cobra, no próximo você cobra 10. Aí eu, não, não tem coragem, não, não vai pagar. E eu realmente nunca fiz isso. Eu nunca dobrei o valor de uma vez. Eu sempre ia De pouco em pouco, né? aumentando de pouquinho em pouquinho. Até porque, como eu falei que a gente atende uma bolha, e elas Uhum. sempre. Elas até falam quanto que elas pagaram. Ah, meu projeto foi 3 mil. Aí a amiga chegava já com a expectativa. Custa 3 mil. E aí, quando eu passava o valor, eu falava, custa 3.600. Ela falava, mas para fulana você fez 3 mil. Sei, Aí, sei. aí eu ficava toda enrolada, ainda eu não era muito desenrolada, tá? Eu era bem travada. Aí eu ficava Sei. toda. É que a gente tá crescendo, a agenda e não sei o quê. Não, mas tudo bem, pra você eu faço 3 mil, sabe? É, Eu não era desenrolada. Hoje eu sou super desenrolada. A gente finalizou o ano passado cobrando 20. uhum. E aí eu avisei até, ó, ano que vem eu vou aumentar 10%. 10% iria de 20 para 24. Uhum. Eu aumentei 10 mil. Agora a gente cobra 30. E fecha projeto de 30. Já fiz, já. Cara, que maneiro. E aí o povo vem, mas não era 20, não sei o quê. É oferta e demanda. Tem Uhum. muita oferta, a minha demanda é limitada. Eu vou Pode aumentar crer. meu preço. Vale Legal. muito mais do que os 30. Você quer Uhum. fechar? É isso. Gente, eu sou muito diretona com elas. Sei, Elas ficam. sei. Ontem eu gravei um feedback de um cliente que eu fui fazer a Uhum. da primeira etapa da estratégia e ele falou assim: Meu, você era muito. Ele fez 3 reuniões comigo. Você Uhum. não arredava, você não dava desconto, você não abaixava valor, não Uhum. conseguia negociar com você. Por que que eu vou Bem, negociar se eu tô sei. com demanda? Pode crer. Vou negociar se eu tiver sem cliente. Sei. E na época que, sim, a gente nunca de fato ficou zerado de cliente, nunca. Nem na época Uhum. que a gente era generalista, porque eu sempre fui muito cara de pau de. Nem que a gente achava cliente que fosse pagar R$ 250, mas eu sempre caçava cliente. Podia Uhum. fazer um panfleto, mas a gente tinha cliente. Até porque a gente precisava sobreviver. Uhum. Mas esses clientes que pagam barato, eles querem o nosso couro e eles Uhum. ainda reclamam do que eles estão pagando. Os que pagam barato sempre é o que mais reclamam. É tão ruim. Eu tomar água por cima. Eles reclamam, né? Quanto você cobra hoje? Cara, o mais caro que eu cobri no projeto até então foi 1.500. É o que eu tenho conseguido mais ou menos assim passar. E o que É... entrega nos 1.500? Oi? O que você entrega nos 1.500? Eu entrego o meu processo é basicamente pegar um briefing, ali umas 20, 25 perguntas, e aí eu tento desenvolver ali uma ideia de marca em cima disso, eu tento explorar. É uma coisa bem superficial, né?
E aí, a partir desse briefing, eu construo uma apresentação, né, trazendo umas paradas bem básicas como valor, personalidade da marca, assim, de um jeito bem superficial, entrego logotipo com variação e os entregáveis que o cliente precisar. Tipo, o advogado geralmente entrega o cartão de visita, papel timbrado, tal. É uma produção bem voltada pro resultado final, assim, muito mais do que a estratégia da marca, né? E aí o meu principal desafio agora tem sido agregar mais valor com a estratégia e começar a ofertar isso, sabe? Inclusive, uma dúvida que eu tenho é, você, quando começou a nichar, você encontrou ali as dificuldades desse grupo, dessa comunidade. E aí você estava começando a inserir estratégia para sua entrega. Você já resolvia essas dores com estratégia, mesmo que a tua entrega ainda estivesse começando a se tornar mais estratégica? Não tenho certeza se eu entendi a pergunta, mas sim, a Por gente exemplo, resolvia as duas. Vai, dá um eu exemplo. vou trazer para o meu contexto agora. Hoje eu entrego uma identidade visual com bem pouca estratégia. E aí eu vejo que a dificuldade do meu público é resolvida com mais estratégia. Eu já começo a ofertar estratégia, mesmo que eu ainda esteja começando a inserir estratégia? Você nem oferta, faz. Ele nem te pediu, ele nem te contratou para isso, ele te contratou pro logo lá que ele queria. Uhum. Foi assim que a gente começou a fazer, pelo menos. A cliente Sim, fechou o projeto de identidade visual, lembro até hoje, foi 2000 e pouco. Mas a gente já estava estudando estratégia, eu nem falei nada para ela sobre isso. sim, Eu nem falei, olha, eu vou te apresentar aqui um negócio. Não, eu só fiz. sim, Ficou super felizes. Não era algo que ela estava esperando, uma coisa que a gente sempre fez também. A gente sim. sempre. Vou tomar cuidado com essa água, que ontem eu derramei água de teclado naquele Shark Tank. Eu fiquei tão nervosa que eu achei que eu Eu ia ser também fiquei chamada. muita pressão. Eu tava esperando ser chamada. O André no final não me chamou. Eu sempre ofereci um pouquinho que se fosse a mais do que a cliente de fato contratou. Aham, É over delivery. Para o cliente ficar mais satisfeito do que ele de fato ficaria com a entrega. sim. E só que eu não só faço isso por ele, eu faço muito pela gente. A gente precisava testar, validar se o cliente ia gostar. E se Aham, eu perguntasse para o cliente, cliente, eu tô aqui aprendendo estratégia, você quer que eu faça com você? Então vai ficar 1000 a mais. Óbvio que o cliente vai falar, não, não precisa, eu quero só o que eu contratei mesmo. caraca, pode É crer. normal. Cara, Eu, você respondeu muito se eu grande. contratasse alguma coisa e me oferecessem a mais e ainda me cobrassem, eu ia falar, não, eu só quero o que eu contratei. Mas Sim. eu fazia até pra gente ir testando e validando. O cliente gostou Uhum, disso, achou isso meio nada a ver. Eu faço isso até hoje. O que que tá a mais que eu posso tirar? O que que é legal eu testar para ver se ele gosta, se não gosta. E é uhum, nossa, tudo vai ser um eterno teste, assim. Você sempre vai sim. testar coisas novas, valida. O cliente ficou Uhum, super satisfeito, vai usar bastante. Eu sempre pergunto: o que que você mais gostou na entrega? Sempre. uhum, Sempre tem que uhum, estar pedindo feedback pro seu cliente. sim. Foi mais válido para você. Uma coisa que a gente implementou recentemente, eu já devia ter implementado isso há muito tempo, é o acompanhamento de 6 meses. Agora a gente faz uma reunião mensal com o cliente, 6 meses depois de entregar a última etapa do projeto, para saber, o uso de arquivo, tá fácil para você usar os arquivos que a gente entregou? Como é que está Uhum. sendo aplicar essa marca? Como é que está sendo a criação de conteúdo em cima do que foi Maneiro. entregue? Porque ele acha que ele está sendo beneficiado de ter esse acompanhamento de 6 meses. Mas a gente é que está sendo mais beneficiado ainda. Porque a gente Coletando, né? está colhendo fruto, colhendo feedback de coisas que a gente pode melhorar Mas, no nosso processo interno. bacana. Então, óbvio que ele vai ser beneficiado porque a gente está ali dando suporte. Olha, eu precisava muito de um tipo de arquivo que eu não achei lá no Drive. Sei. Então a gente sabe que. Então tá, seu cliente, a gente faz, e aí para os próximos a gente já começa a salvar esse tipo de arquivo que ele tá. Porque se ele tá sentindo dificuldade com a gráfica, então meu outro cliente também vai estar e não falou nada. Nem sempre o cliente reclama, tá? O cliente muitas Sei. vezes recebe tudo que você entregou para ele, a gráfica vai falar mal de você, dos seus arquivos, e ele não vai lá. Então, Thiago.
vim aqui te dar um feedback negativo, a gráfica falou que seus arquivos são uma bosta e ele não consegue usar, Uhum. não vai. Ele só vai falar, ai, E que vai ficar droga, na dele. fiz uma contratação ruim, tá? Da próxima vez que eu precisar fazer um outro projeto, contratar um designer, já sei que não é ele. Olha só que chato, né? É pra limpar sua barra, né? Limpar seu nome com o cliente caso ele queira de novo alguma outra coisa. É muito bom você ir atrás do feedback, porque para ele, na cabeça dele, você se importa Uhum. com o uso que ele está fazendo daquilo que você entregou. Maneiro. E para você é um fator de ir aprimorando nos próximos clientes também. Uhum. Até ficar tudo bem redondinho, a sua entrega ser boa, ser inteligente. Entregas inteligentes também fazem muita diferença. Como que você entrega hoje seus arquivos? Eu envio pelo Drive, basicamente vai ser uma pasta para as variações do logotipo exportadas, né? Uma pastinha ali com os impressos, o material já fechado com arquivo, né, preparado para gráfica. Aí eu faço uma apresentação em reunião com o cliente que eu mando em PDF também e um manual de marca. Tipo, bem simples. Não é simples, não. Imagina, você está entregando pelo Drive. Se forem Uhum. pastas organizadas, melhor ainda. Uhum. Quantos anos a gente não ficou entregando pelo WhatsApp, por e-mail? Sim, Quantos designers não entregam por e-mail? O e-mail se perde. pode crer. O Verdade. Drive, eu mando o link e falo, favorita essa mensagem. Tá aqui, tudo que você precisa tá aqui. Uhum. É muito mais fácil, cliente. Sim, faz sentido. Então, assim, realmente, facilitar a entrega, facilitar o uso dos arquivos, facilitar a vida do seu cliente e coletar informações para você continuar facilitando Uhum. é o que vai fazer seu trabalho melhorar. Sim. Igual, ó, a gente faz uma coisa que poucos designers fazem. Pra gente não custa nada, quer dizer, custa um pouco, mas assim, custa pouco mesmo. E Aham. te- agrega muito valor para o cliente, Uhum. que é a configuração do Canva dele. Pô, Ele tem legal. Canva Pro, ele não é designer, ele faz as coisas ali no Canva dele, só que ele não Aham. sabe configurar o kit de marca. Ele não Uhum. sabe montar os templates do jeito que você apresentou. Uhum. Se você se propõe, já embute esse valorzinho aí no seu projeto. Seu, Uhum. além de você receber tudo isso, eu ainda vou configurar o seu Canva. Vou fazer o kit de marca. Eu sempre falo que o Canva tem que ser Pro, não sei o quê, mas ele já geralmente está acostumado. Ele já usa o Canva Pro mesmo. Aham. Eu vou configurar o seu Canva, vou montar os templates editáveis para você, para te estimular a criar mais conteúdos dentro da nova identidade visual. Nossa, eles Uhum. ficam felizes. Maneiro. Às vezes, eu até coloco como bônus. Eu nem falo que, ó, você está pagando por isso. Eu só Sim, aumento. Meu valor, nosso valor é maior. Se a gente fechar só a identidade visual hoje, é 10 mil. sei. Pode Então, crer. eu coloco. Como Uhum. bônus, a gente vai configurar o seu Canva. Mas é óbvio que esse valor está embutido, porque eu pago Sei. um designer para fazer isso. Sei. Antes Delega, eu né? fazia, mas demorava demais, eu tenho outras coisas para fazer. É, essa é até uma dúvida que eu tenho. Eu vejo muito na comunidade falando sobre esse projeto mais completão, em um nível, né, mais avançado, sendo feito em colaboração com outros parceiros e outros, né, outros profissionais. Vocês implementam isso nos projetos hoje? Sim, já, não sei nem que palavra usar, eu ia falar burrice. Mas já tentei fazer sozinha a parte de estratégia narrativa e verbal. E o Pedro, Uhum. lá, peraí, tá sem, calma aí, deixa eu desfocar. E o Pedro fazer o visual, Aham. mas é muita coisa para pouco braço e pouca cabeça. Caramba. Hoje a gente tem feito projetos em eu e mais três estrategistas, e aí eles também fazem naming, também fazem a narrativa e a verbal. Então, quatro pessoas, e aí o Pedro tá fazendo design. Eu já acho que só o design, o Pedro fazer, tá puxado. É que o Pedro é muito ágil e ele é muito bom. Legal. Mesmo assim, Bacana. é bem puxado.
uma pessoa. Entendo, O ideal seria dois designers e pelo menos dois estrategistas, uma equipe de entendo. quatro. Mas você entende que assim, o cliente ele vai pagar. Sim, O nosso objetivo é terminar o ano fechando um projeto de 50 mil. E eu tenho sei, certeza de que a gente vai conseguir. E aí a equipe pode estar mais maior e a gente pode contratar um motion também. sei, Pode, sim, pode agregar na entrega. sei. E quando foi o momento que vocês se deram conta de que, beleza, estamos fazendo um projeto grande o suficiente para precisar de mais gente? Só a gente aqui não tá dando. Teve algum momento específico que, tipo assim, foi um evento decisivo para vocês virar essa chave de que precisam de mais gente para entrega? Eu tava muito estressado. Eu tava fazendo tudo sozinha, eu tava muito estressado. Uhum, Era, eu tava realmente esgotada. Aí eu falei, uhum, eu, pro próximo projeto eu vou contratar alguém do Marcados, porque tudo em cima de mim, a qualidade não tá excelente e eu tô ficando muito estressada. Eu prefiro ganhar menos, a margem diminuir, mas isso vai me poupar saúde mesmo. Aí eu contratei a primeira vez, foi um sucesso. O projeto foi um sucesso. Aí para o próximo, eu contratei novamente outra pessoa, que eu quis. É uhum, legal você às vezes mudar as pessoas, até para ver a forma de trabalho delas, tá? Foi uhum, assim que a gente fez. Hoje a gente tem equipe fixa, mas é legal uhum. ver equipes diferentes trabalhando, até para você ver as metodologias de cada um. Falar, Maneiro. pô, é legal. Ah, isso eu faria diferente, sabe? Para você ir criando o seu próprio método. Legal. E não se basear somente e absolutamente no nave, por exemplo. E vendo Sei. como outras pessoas adaptam. Uhum. A gente tem um método registrado, inclusive, está registrado, chama marca de expressão. Maneiro. E a Maneiro. gente quer começar a ensinar esse método, porque a gente acha que ele é bem redondo, ele funciona muito, os clientes adoram. Tem Uhum. a gente é uma linha de produção aqui, de projetos. Aham. Então, precisa ter, ele funciona num cronograma exato para cada etapa. E isso Uhum. é muito bom, porque a gente não fica, ah, seu cliente, daqui 45 dias a gente entrega, tá? E aí fica uma bagunça. A gente tem um processo muito bem desenhado. Isso faz toda a diferença, tá? Legal. Para o fluxo de trabalho. Uhum. Então, foi aí que eu comecei a contratar, porque eu tava muito esgotada, muito cansada. Aí eu preferi ganhar menos Uhum. e contratar. Eu achei que foi muito bom o resultado. Aí eu contratei de novo, achei que foi muito bom. Uhum. Cada projeto eu chamava. Nunca mais fiz, depois que eu contratei a primeira vez, a gente nunca mais fez projeto sozinho. Entendi. Vocês Porque, estavam oi, cobrando o projeto quando começaram a contratar gente. tá? Foi 14 mil o primeiro projeto que a gente Legal. contratou. Aí a Entendi. gente dividiu no meio. 7 para a pessoa que a gente contratou e 7 ficou pra gente. Uhum. Só que foi um projeto que demorou pra mim, eu achei que demorou demais. Eu não gosto de ficar muito tempo com um projeto. Uhum. Ela pedia, por exemplo, para fazer estratégia, ela fazia 5 reuniões. Eu já acho, a gente faz 3. 5 reuniões de estratégia, de cada uma de umas 3 horas. Aí, Caramba. para entregar o relatório de estratégia, ela pedia mais umas 2 semanas. Aí, para fazer o name, mais umas, sei lá, 3 semanas. Aí, para fazer a narrativa, mais umas 3 semanas. Ai, muito longo, sabe? Sei. Sei. Hoje é uma linha de produção aqui, de manhã não Sei. tem tempo de ficar perdendo. Sei. É 3 reuniões, uma semana depois, guia de posicionamento, uma semana depois, name, uma semana depois, narrativa e verbal, 2 semanas depois, identidade visual. O projeto ele tem que demorar aqui no máximo 45 dias. Sei. Sei. Porque tempo é dinheiro. Se ficar muito tempo, não vale mais, sabe? Se fosse um projeto de, sei lá, 60 mil, aí valeria ficar com o projeto um tempão, mas não Sei. é. 2 meses, sei. Faz sentido.
Óbvio que, assim, a partir do momento que a gente for cobrando mais, eu acho que também aumentar pelo menos alguns dias o prazo, principalmente dessa primeira entrega, que é o relatório de estratégia, seria bom. Porque hoje a gente fica muitas horas imerso Uhum, no relatório, três cabeças trabalhando junto ao mesmo tempo para fazer. uhum. E eu tenho certeza que se a gente tivesse ali uns 3 dias a mais, a gente ia conseguir refinar, revisar, acrescentar algumas coisas para ele ficar ainda melhor. Então, Sei, cada vez que o projeto for custando mais caro, a gente pode ir aumentando esse prazo. sei, sei. Bacana. Cara, e uma pergunta até, tipo assim, sobre questão de negócio mesmo. Vocês conduzem mais de um projeto ao mesmo tempo? Ou geralmente vocês atacam um, vão até o final? Hoje sim, a gente ataca um e vai até o final. É, Uhum. mais ou menos, né? Eu falei que é uma linha de produção, né? Então, Sim. a gente divide por etapas. Quando tá na etapa de. A gente apresentou verbal, narrativa verbal e briefing no mesmo dia. Uhum. Aí ela vai passar para a etapa de criação de identidade visual. Quando vai passar para a mão do Pedro, a gente já começa outro projeto. Entendi, Quando chegar entendi, nessa etapa, pular para o Pedro, a gente já começou outro projeto. Então, entendi. A não é importância de... teste simultaneamente, mas é uma linha de produção. Maneiro. Ora, acontece sim. O que a gente pretende fazer é começar a treinar a equipe para tocar projetos simultâneos, para que a gente saia um pouco do operacional e Uhum. comece a olhar para o negócio de forma mais estratégica. Legal. Cara, bacana. Muito maneiro. Cara, eu acho que é isso. Algumas dúvidas aí, mas o principal eu consegui resolver na minha mente. Eu vejo vocês como um exemplo bem, bem firme, sabe? Eu tava ontem lá no Shark Tank. Eu tava vendo, se não me engano, era o Brendo que tava comentando que ele trabalha Bom, com... Eu não lembro qual parte específica que ele trabalha, acho que ele trabalha com verbal, né? E aí ele tava ofertando para estrategistas e tal, e aí eu fiquei, pô, tem gente fazendo, né, esse nicho horizontal que você comentou e tem gente pegando pelo nicho do mercado. E aí eu vi que vocês, né, são bem referência nessa questão de entender um segmento de mercado ali, aprofundar um público específico e desenvolver nisso. Então, como o meu posicionamento ele está um pouco direcionado para isso, né, as ideias que eu tenho aqui para nichar, você me ajudou bastante com essa conversa, com certeza. você acabou nem comentando. Você falou que eu não tenho certeza se é o nicho ideal, mas você não falou que nicho que é. Então, eu faço faculdade de ciência da computação, eu estou no último ano de curso. Eu sou envolvido com a tecnologia desde pequeno. O meu irmão, ele tem uma empresa de desenvolvimento de software, então é um assunto, é um meio que eu tenho bastante conhecimento e estou muito envolvido. E eu nunca vi essa oportunidade antes de comunicar diretamente com esse público, sabe? Então, a proposta que eu tenho por agora para mim mesmo é conhecer esse público, né, aprofundar esse conhecimento e trabalhar só com empresas de desenvolvimento de software. Né, estratégia de marca só para esse pessoal e brand e tal. Mas ainda assim definir um público específico, né? Um perfil ali de pessoas que eu quero alcançar, porque eu sei que desenvolvimento de software ainda é uma parada meio abrangente. Tem o desenvolvedor que era desenvolvedor e está fazendo empresa, tem o empresário que tem uma ideia e só tem a ideia, não tem operacional, tem, enfim, Não, mas é bem é, legal. 20 grupos aí. Oi? É bem legal. E eu tenho certeza que seus professores vão te ajudar bastante, porque tem certeza Pois que é, eles conhecem alguém que pode ser seu potencial cliente. pois é, pois é. Isso que eu fiquei na minha mente. Eu não tenho, que nem Faça vocês tiveram. projetos de graça. No início, a gente fez muito, muito, Sei. para você validar se o seu método funciona, se você está fazendo uma entrega legal. Faça de graça. Uhum. A gente fez, vixe, muito, muito. Caraca. No início, você paga para trabalhar, é normal para você validar, para você também ter o que mostrar depois para outros clientes. Uhum. Ó, já pelo menos já fiz um projeto desse nicho. Aham. Não Sei, sou cru, não sou, sabe? E aí as sei. pessoas, pelo menos um leva o outro. Você faz em troca de depoimento, em troca de divulgação, não é em troca de nada, tá? Você faz de Sei. graça, porém pede feedback, pede, divulga para ele, para a pessoa divulgar, para indicar 3 a 5 pessoas que podem Maneiro.
potenciais clientes, aí você entra em contato. Então, assim, Aham, é esse primeiro que vai ser de graça, vai te trazer outros clientes. legal. Cara, isso faz sentido. Pois é, porque, tipo, eu não tive esse repertório, que nem vocês tiveram um repertório legal de clientes aí de oito projetos já feitos para poder atacar. Eu não tenho, então a coisa principal que tem passado pela minha cabeça agora é buscar essas pessoas, sabe? Atacar essas pessoas. Tenho pensado nisso que você falou, de ter contato com professores da faculdade. Acho que o meu irmão é uma oportunidade muito grande, porque ele tem uma empresa dessa e tem contato também com outras pessoas nesse meio, sabe? Talvez fazer um projeto desse aí e procurar contato vai ser importante. Cara, é isso. Muito obrigado. Imagina, espero que eu De tenha. verdade. Eu fico feliz de estar na comunidade e ver essa proatividade, sabe? Não só de você, mas do restante do pessoal. Eu tô recebendo muita ajuda. Pelo chat, pela troca de ideia. E isso é bom, de verdade. Fico agradecido. Tenta entrar no Shark Tank, vai que você ganha uma mentoria do André muito rico. Pois é, eu E fiquei é um pouco inseguro de me inscrever logo quando saiu. pena. Mas aí eu já até deixei uma mensagem lá no chat perguntando a Tabata se já pode se inscrever pro próximo. Imagina, tenta. Mais porrada do que a menina de ontem, você não vai levar. Mano, eu quase chorei por ela. Mas Corajosa. acontece. Mas é isso, Luiz. Muito obrigado, viu, pelo seu tempo aí. Imagina, Bom dia Thiago. de trabalho para vocês. Tchau. Abraço, viu? Tchau, tchau.